quando o assunto é vaidade, os homens estão cada vez mais exigentes. O que era antes exclusividade das mulheres, como cirurgia plástica e a procura por tratamentos de beleza, agora também passou a ser de interesse masculino. E quem entende muito bem disso é o cirurgião plástico Antônio Carlos Minuzzi Filho, que está aqui conosco. Doutor Antônio Carlos, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite ao público que nos assiste hoje. O que os homens estão buscando, especialmente na área da cirurgia plástica? Realmente, esse crescimento da busca por cirurgia plástica vindo do público masculino é algo real, é algo que a gente tem vivido hoje no dia a dia do consultório do cirurgião plástico. Existem alguns procedimentos que os homens procuram mais. Os homens, eles normalmente procuram coisas que não vão ser tão notadas. Ou seja, o homem, ele é mais discreto que a mulher. O que ele busca, então? Os homens que estão, assim, na terceira idade, eles costumam buscar cirurgias que também são funcionais. Cirurgias como a cirurgia da pálpebra, cirurgia como a cirurgia da face, o que além de dar sinais de envelhecimento, elas podem também causar alguns transtornos, como dificuldade da visão, e também um aspecto envelhecido que muitas vezes dificulta, assim, o dia a dia desse paciente. Ou seja, eles estão tentando tirar isso, não buscam isso. Eles tentam corrigir isso. Isso o homem da terceira idade. Sim. O homem mais jovem, ele normalmente procura outro tipo de cirurgia. E se eu pudesse eleger uma como a mais procurada, seria a lipoaspiração. A lipoaspiração, era mesmo perguntar onde? Na área do abdômen? Com certeza, a área do abdômen é a área que o paciente mais jovem mais se queixa, porque é muito comum que o homem acumule gordura na região do abdômen. Diferente da mulher, que distribui a gordura na região dos culotes, na região das pernas principalmente, o homem, ele tem uma tendência natural a engordar mais no abdômen. E isso faz com que seja uma queixa repetida do paciente mais jovem que se dedica a exercício, cura da alimentação, mas aquela barriguinha não melhora. Agora, para tirar com lipoaspiração também tem alguns limites, né? Qualquer barriga que pode ir para a mesa de cirurgia, né? Tem toda a razão. A lipoaspiração é um procedimento que está indicado não como um procedimento para emagrecer as pessoas, e sim para corrigir excessos de gordura em determinadas localizações. É um procedimento estético e que nos dá excelentes resultados quando bem indicado. E isso vale para esse tipo de paciente, aquele paciente que tem algumas gorduras no corpo que incomodam. Esse vai se beneficiar da cirurgia. Agora, por exemplo, aquele paciente que era obeso, que fez uma cirurgia de redução de estômago, que conseguiu perder muito peso e que fica com pele sobrando, né? Isso também é indicado? Isso é indicado e isso é uma coisa que a gente vê cada vez mais também. É uma cirurgia, assim, que ela é uma cirurgia estética, mas ela é muito mais funcional, porque o paciente grande obeso, após grande perda ponderal, ou seja, o paciente que emagrece 50, 60 quilos, ele passa a ter um excesso de pele que realmente dificulta a sua vida, ou seja, ele não consegue vestir certas roupas, ele tem inúmeros transtornos causados por esse excesso de pele. E a cirurgia plástica corrige várias áreas do corpo nesse aspecto. Agora, o Botox, doutor, que é tão usado pelas mulheres, as mulheres ainda usam o Botox? Nossa, cada dia mais. Sentiu nossa dele, né? Os homens também usam? Os homens usam cada vez mais. É engraçado também perguntar que tem um amigo meu que casou recentemente e ele tinha um bloqueio com isso, né? Sim, uso, não uso Botox. É que a gente já viu situações complicadas, a pessoa chora e ri com a mesma cara. As pessoas têm aquele bloqueio ainda um pouco. E aí, como ele estava programando para o casamento, a esposa falou, olha, se tu me aparecer com essa testa enrugada nas fotos do nosso casamento, eu não aceito. Quantos anos ele tem? Ele está em torno de uns 30 e poucos anos. Nossa, não. E fez o procedimento. A esposa foi danada, né? Ou seja, nem tente. Fez o procedimento, deu tudo certo, ele ficou muito feliz e as fotos do casamento saíram rejuvenescidas. Agora, essa ideia, né, esse medo do Botox por né, fazer com que o rosto fique paralisado, qual é o Botox atual? Ele ainda faz isso? Não, isso é um estigma que se criou. Mas acontecia, né? Não conseguia subir a sobrancelha, não conseguia fazer isso, É verdade. Existiam aplicações um pouco mais agressivas e que causavam um aspecto de paralisia completa da expressão da face. Ou seja, hoje a gente trabalha em tratar as áreas de envelhecimento sem tirar as expressões faciais do paciente. Ou seja, tem que ter cuidado, não pode usar exageradamente. Mas, hoje em dia, assim, eu diria que eu indico para pacientes a partir de 25, 30 anos, a gente já começa a usar o Botox como um preventivo das rugas dos sinais de envelhecimento. Até pela
dos movimentos da face, coisa e tal, né? Agora, doutor, por exemplo, cabelos, a gente sabe que isso tem mais a ver com o dermatologista, mas implante de cabelo o cirurgião plástico também faz, tem muito homem procurando, né? Tem. Essa já é uma cirurgia que há muito tempo o homem já procura. A calvície é um medo de todo homem. A cirurgia plástica ajuda muito, tem excelentes resultados. O dermatologista, ele normalmente atua mais na área de prevenção da calvície e de tentativa de diminuir a evolução do caso. E em casos que já estão mais avançados, o cirurgião plástico entra então com o implante capilar, que sim, é uma cirurgia muito procurada também pelo homem. Bom, e como é que é esse implante? Ele retira de outras partes do corpo? Como é que faz? Você que tem de tudo, né? É importante isso aí. O paciente ele tem que ter zonas doadoras para que possa fazer o implante de cabelo. O implante é feito... o mais comum, né? As entradas aqui do Exatamente. Ele é feito cabelo. com o próprio cabelo do paciente, que a gente comumente usa como zona doadora a região occipital, a região da nuca. A gente retira para a cicatriz ficar escondida e reimplanta os fios de cabelo na região onde está faltando. E existem limitações. Pacientes que não têm essas zonas doadoras, obviamente, não são candidatos. Por exemplo, barba não pode doar para cabelo, outro pelo do corpo não pode doar. Ela até pode ser, ela é um pelo assim como outro, mas ela tem qualidades distintas do cabelo. Então, se tu vai colocar a barba num paciente que tem cabelo, mas tem pouco, ele vai destoar do restante, né, do cabelo. Em outras palavras, vai ter nascendo barba na cabeça, o que é muito estranho. Mas dependendo, pode se fazer também. Existem indicações que a gente usa também para fazer supercílio, ou seja, sobrancelha em pacientes que perderam a sobrancelha, e a gente pode usar 10 zonas doadoras que tenham pelos menores, ou seja, a região da barba. Bom, doutor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, vocês homens que estão em casa, tá vendo? Tem muita coisa legal e não precisa ter vergonha, é claro, sempre com bom senso, conversando com o seu médico, a questão da barba também, né, conversando com o seu barbeiro, mas dá para curtir bastante. Muito obrigado e feliz Dia do Homem, doutor. Te agradeço, muito obrigado.